capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Eu gostaria de fazer uma leitura da palavra e peço aos irmãos que me acompanhem na leitura. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lança a vossa rede. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande, que as suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Havendo Simão, Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, sou homem pecador. Pois o Espírito se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Coloca a tua vida na tua cadeira, fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor e soberano Deus, até o momento, ó Deus, nós somos gratos pelo manifestar da sua presença nesse ambiente, é o que nós te pedimos. Amém. Poderia tomar assento. Enquanto o pastor dirigiu o culto, eu senti, irmãos, o toque de Deus de uma forma tão grande. Glória a Deus. Eu fui curado, irmão, naquele momento. E isso é um testemunho, irmãos, para que todos compreendam que verdadeiramente Deus se manifesta nesse ambiente. E senti uma paz interior, uma tranquilidade que só o Senhor pode proporcionar. Não é verdade? Nós estamos aqui e, como a gente pode ver, a igreja está toda trabalhada, né? E aqui eu deixo também os meus parabéns a todos os pais aqui da noite. Sei que são tomados pelo orgulho, né, de poderem ver os seus filhos aí nessa noite louvando a Deus, né, e homenageando os pais. É muito bom esse ambiente, irmãos, um ambiente de confraternização, né? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele se trata de um texto muito interessante, a qual, ao longo da semana, eu tenho meditado um pouco a respeito dessa passagem. Nós acabamos aqui de ler que Jesus, ele estava passando, e como já não era estranho, quando Jesus passava, a multidão estava comprimindo ele, a multidão estava apertando ele, todos queriam tocar Jesus, todos queriam estar perto de Jesus naquele momento. E a Bíblia nos relata que Jesus, ele se vê na necessidade de ministrar uma palavra para aquela multidão que estava ali tão perto dele. Mas para que ele conseguisse ministrar uma palavra para eles, era necessário que ele se colocasse num lugar assentado, um tanto distante. Ele, ao olhar para o barco de Pedro, ele pede Pedro o barco emprestado. E a Bíblia nos diz que ele se retira um pouco da margem da praia, e ali Jesus, assentado, começa a ministrar para toda aquela multidão, e todos, imagino eu, assentados, se dedicavam em ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinava quando ele estava assentado naquele barco, e é interessante
porque existe um personagem muito peculiar nesta passagem e que nos chama muita atenção. O seu nome é Simão Pedro. É interessante porque Jesus chega logo num dia ruim para Simão. A Bíblia nos diz que ele estava cansado. Ele estava cansado porque a noite inteira ele se dedicou em pescar, em trazer o sustento para sua família, em trazer o sustento para sua casa. Mas ele falhou nesse propósito, porque de tanto ele procurar pescar, a noite inteira nessa função, ele não consegue pegar nenhum peixe. E agora ele lavando as redes, depois de um dia difícil, um dia onde houve muito esforço e nenhuma produção, ele lavando as redes, imagino eu, bem entristecido com aquela situação, ele se depara com Jesus lhe pedindo um barco emprestado. E nesse momento é interessante que Simão, ele empresta o barco para Jesus. Jesus ele entra no barco de Simão e começa a ministrar para aquela multidão. Mas o que nos chama mais a atenção, irmãos, é o que acontece depois da ministração de Jesus. Depois de Jesus ministrar, agora, já na hora de Jesus se despedir de Simão e talvez dizer o muito obrigado, Jesus ele vai dizer para Simão Pedro: ei, pega o teu barco, volta mais uma vez para o alto mar. E quando você voltar para o alto mar, você pega essa mesma rede que você está aí limpando para guardar e lança ela no mar de novo. E agora Pedro, nós observamos que ele vai ter uma renúncia. A primeira renúncia da vida de Pedro no ministério do Evangelho vai ser essa. Porque ele vai dizer para Jesus assim: Senhor, no versículo 4, os irmãos que queiram acompanhar, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lança a vossa rede. Essas foram palavras de Jesus para Simão Pedro. E ele responde dizendo, no versículo 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. A primeira renúncia que nós podemos observar no ministério de Pedro é quando ele ignora a sua experiência, a sua consciência, o que ele entendia. É quando ele, sendo um pescador experiente, ignora o seu conhecimento e toda aquela noite que ele passou tentando pescar algum peixe. Ele vai ignorar tudo isso e vai ouvir a voz de Jesus. E essa é a primeira lição que Pedro ele vai nos ensinar. Muitas das vezes nós estamos cheios de nós mesmos, experiências mal sucedidas. Muitas das vezes nós estamos como Pedro no mar, cansado de lutar. E quando Jesus libera para nós uma palavra, nós já não temos tanta fé e esperança para pegar aquela rede que estava sendo agora limpada, colocar no mar e ir novamente tentar mais uma vez. Mas é interessante que, por ouvir a voz de Jesus, Pedro ele diz assim: mas sobre a tua palavra eu vou lá. Sobre a tua palavra eu vou tentar mais uma vez. Sobre a tua palavra eu vou ignorar tudo o que aconteceu comigo, a minha noite mal sucedida, de esforço em vão, e vou mais uma vez ir ao alto mar. Aleluia. Ele vai mais uma vez para o alto mar. Mas dessa vez a história acontece diferente. Não vai haver braçadas e braçadas, tentando pegar algum peixe. Não vai haver luta, não vai haver dificuldade em tentar pegar o peixe. Pelo contrário, a Bíblia nos relata que ao lançar a rede, ele trouxe aquela rede carregada de peixes tão grandes que a rede dele começou a se romper, porque não conseguia conter
a quantidade de peixe que tinha naquela rede. Ele foi abençoado. É interessante que Jesus chega na hora certa. Jesus chega no momento certo. Talvez Pedro poderia pensar, mas Jesus poderia ter chegado ontem, quando eu estava no alto mar, já cansado de tentar. Por que ele chegou depois que eu já estava cansado e desiludido? Não é assim que nós nos referimos a Deus? Muitas das vezes nós chegamos para Deus e questionamos a hora dele agir. Muitas das vezes nós olhamos para Deus e queremos ditar a Ele qual é o verdadeiro momento que Ele deve manifestar o seu feito em nossa vida, irmãos. Oh, aleluia! Mas quão pequena é a nossa mentalidade diante da plena consciência de Deus. O Senhor, Ele chega na hora certa e no momento exato, e Ele libera uma palavra só: volta para o mar e lança a rede, porque tenho eu escondido bênçãos grandiosas para você. Então nós aprendemos com Pedro que ele renuncia ao que ele conhecia. Ele renuncia às probabilidades que ele entendia, como um astuto pescador, hábil pescador, não é? E ele ouve a voz de Jesus. E por ouvir a voz de Jesus, ele é plenamente abençoado. Mas é interessante que o foco da mensagem não é esse, porque a história vai continuar. E agora a história continua dizendo: fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que as suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase se afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, pois sou o homem pecador. Irmãos, essa declaração de Pedro me chama muita atenção, porque Pedro agora ele está compreendendo um milagre grandioso da parte de Jesus. Enquanto no começo todos queriam estar perto de Jesus, porque a Bíblia fala que a multidão estava comprimindo Jesus. Agora Pedro, ao contemplar o milagre de Deus, ao contemplar o feito de Jesus, e perceber que Jesus não era um homem normal, ele vai dizer para Jesus: Senhor, afasta-se de mim, eu quero estar longe de ti, eu não quero estar perto de você. E qual é o motivo, Pedro? Porque eu sou pecador. Eu não posso estar perto de ti, Senhor, porque o Senhor exala a santidade, e eu, por outro lado, estou em outra extremidade. Eu sou o maior dos pecadores. É interessante como nós compreendemos aqui dois indivíduos totalmente opostos. Jesus como sendo aquele, aleluia, que nunca pecou, sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus em terra. E outro, um homem como nós mesmos, que declarava sendo um pecador. Existem duas extremidades nessa conversa. De um lado nós temos alguém santo, de outro lado nós temos o homem que reconhece as suas misérias e reconhece a sua posição de pecador. E ao compreender a pessoa de Jesus e ver que Jesus, ele era santo, ele fala: Senhor, eu não posso andar contigo. Aleluia. Senhor, eu não posso estar perto de ti. Talvez Pedro, na sua consciência, ele pensava: olha, mas para andar com Jesus tem que ser bom igual a ele. Talvez Pedro, na sua consciência, ele imaginava: mas para andar com Jesus tem que ser santo como ele é. E eu nunca estarei nessa condição. Portanto, Senhor, afasta-se de mim. Eu não sou digno do Senhor. Não sou digno que o Senhor tome o meu barco. Não sou digno das tuas bênçãos. Esteja longe de mim. Mas na verdade, é totalmente
totalmente o contrário que talvez Pedro pensava. Jesus ele não queria para ele aqueles que eram os santos ou os renomados da época. Tanto é que aqueles que eram considerados como homens da lei, ou seja, homens de Deus, os homens da religião, todos esses eram avessos à pessoa de Cristo. Então Jesus ele se dedica em investir em ministérios fracassados. Quando nós olhamos para um pescador que trabalhou a noite inteira e está na beira da praia, se lamentando por não haver pegado um peixe, nós observamos um homem fracassado, um homem que, sem expectativa, desiludido, triste, porque ele trabalhou e não conseguiu receber o salário do trabalho dele. Mas Jesus vai investir justamente nele, justamente naquele que está desiludido, justamente naquele que não tem esperança, justamente naquele que se declara como sendo pecador. Jesus agora vai dedicar boa parte do seu ministério e boa parte do seu tempo em formar um caráter na vida de Pedro. Deus vai pegar Pedro e vai falar assim: você é pecador, mas agora você vai deixar de ser pescador de peixes e passará a ser pescador de homens. Eu vou te levar para um patamar totalmente diferente do qual você está habituado a viver. Você vai compreender milagres e profundidades que só eu posso ministrar. Você não quer ficar perto de mim por causa do teu pecado, mas uma coisa eu quero te dizer, que eu vou morrer naquela cruz, eu vou pagar pelo teu pecado, e nós poderemos ter comunhão contigo. Eu vou te levar para o Pai, eu tenho preparado uma morada para ti. Os planos de Deus eram totalmente diferentes dos de Pedro. Pedro se imaginava incapaz, Pedro se imaginava impotente, Pedro se imaginava como sendo os maiores do pecador, mas não compreendia que aquele que estava diante dele seria o Cristo, que morreria na cruz e transformaria a sua história. Aleluia. No versículo 11 dessa passagem, é o último versículo, a Bíblia vai nos dizer: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Irmãos, é interessante, por quê? Pedro estava acabando de ser abençoado, ele acabou de receber a bênção dele. A Bíblia nos diz que ele acaba de receber uma bênção tão grande que ele não conseguia carregar. A Bíblia nos diz que o barco dele estava tão cheio de peixe que quase se afundava. E o que ele faz? Ele traz o barco para a margem, ele larga tudo para seguir Jesus. A bênção que Deus estava dando a ele não o seduzia, mas a pessoa de Jesus Cristo o chamava a atenção e ele queria estar perto de Jesus, irmão. Ele queria estar com Deus, ele não queria estar na bênção, mas ele queria estar perto do dono da bênção. Aleluia! Muitas das vezes nós invertemos esses valores. Muitas das vezes nós queremos a bênção e não o dono da bênção. Muitas das vezes nós queremos o que Jesus pode dar, aleluia, mas não queremos, aleluia, o que Jesus é na nossa vida. Aleluia! Mas Pedro não pensava assim, pelo contrário. A Bíblia nos diz que ele larga tudo, ele larga o barco, ele larga a rede, ele larga todos os peixes e diz assim: pode ficar com isso, porque agora eu quero mudança de vida. Eu deixei de ser pescador de peixe, porque agora eu quero ser pescador de homem. Eu quero andar com esse homem, eu quero ser igual a ele. Aleluia! Maravilhosamente, Deus. Aleluia! O Senhor ministra uma coisa muito maravilhosa na vida de Pedro. A história não acaba aqui. Poderia acabar se ele ficasse com os peixes. Mas não. Ele não queria a bênção. Ele queria o dono da bênção. E a Bíblia nos diz que agora Pedro vai engajar numa missão aonde ele vai vivenciar coisas grandiosas demais para a sua mentalidade. Pedro andando com Jesus, irmãos, imagina um homem impulsivo,
Ele era o primeiro a falar. Ele queria ser o primeiro a responder. E ele agora vai engajar numa jornada com Jesus. Ele vai falar assim: eu quero fazer parte desse ministério. Eu quero fazer parte dessa jornada. Ele não conhecia Jesus, era a primeira vez que ele estava vendo esse homem. Ele larga tudo. Você sabe o que o barco simbolizava para Pedro? Você sabe? Talvez o barco para nós não simbolize nada, mas o barco para Pedro simbolizava a ferramenta dele de trabalho. O barco simbolizava o sustento da sua casa, o emprego que ele tinha. Era com o barco que ele conseguia ir para o alto mar e trazer o sustento da sua família, e trazer o seu ganha-pão. Era o barco que proporcionava para ele o sustento, e agora ele larga a mão de tudo para seguir Jesus. Ele segue Jesus, ele ficou tão espantado com o que Jesus era, que ele queria andar com Jesus. E agora ele vai engajar nessa jornada. A história começa aqui, ela não acaba. Porque a Bíblia vai nos dizer que Pedro começa a andar com Jesus. E no versículo, e no capítulo de João capítulo 6, João capítulo 6, no versículo 68, já lá na frente, quando Pedro já estava vivenciando, né, com Jesus o sobrenatural, quando ele já havia renunciado tudo, a Bíblia nos relata assim, a seguinte passagem: a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele, Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: não queres vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Irmãos, aqui nós compreendemos que Pedro ele não se arrepende de seguir Jesus. E quando Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você também não vai com eles, não? Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que nesse momento Jesus ele estava com uma palavra tão dura, que muitos daqueles que estavam seguindo Jesus, muitos daqueles que eram seus discipulados, deixaram Jesus, porque não aguentavam mais ouvir aquelas palavras. E quando Pedro vira para Jesus e fala assim: mas Senhor, o Senhor está pregando umas palavras meio duras, e o povo está deixando de seguir o Senhor. E Jesus vira para ele e fala assim: e você, Pedro? Você não vai com eles também? Ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Senhor, não tem outro lugar melhor do que estar contigo. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Ele larga tudo para seguir Jesus. E agora, a pergunta é: Pedro, por que você não larga Jesus também? Por que você não faz igual os discípulos e abandona Jesus? Já que a palavra dele é dura. Ele fala assim: é dura, mas é palavras de vida eterna. É dura, mas é palavra que vai me levar para o céu. É dura, mas é essa palavra que vai me converter e vai mudar a minha personalidade de homem impossível. Aleluia. E é interessante, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 38, nós vamos compreender uma outra passagem. Talvez não deva abordar tudo aqui, mas algumas coisas eu quero ressaltar nessa mensagem, como esta passagem onde está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 38. Na verdade é Mateus 14, 28. Jesus, porém, imediatamente lhe diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe, e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. E quando entraram no barco, o vento cessou. Essa é uma passagem, irmãos, muito conhecida pelos irmãos.
Mas é interessante, porque Jesus agora ele aparece, e o barco está, aleluia, navegando. Jesus aparece, andando por cima das águas, e agora os discípulos, todos quietos e calados, preocupados, porque não compreendiam que aquele que estava vindo era o próprio Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus vira para os discípulos e fala assim: não temas, porque sou eu. Aí se levanta o impossível, aquele que era o pescador lá atrás. Ele se levanta e diz assim: Senhor, se é tu mesmo, me chama aí porque eu quero ir contigo, eu quero andar contigo. Irmãos, ele levou a sério quando o Senhor lhe convidou para seguir ele, porque ele queria estar junto com Jesus a qualquer momento, em toda hora. Então Jesus agora está no alto mar, andando em cima das águas, ele queria estar lá junto com Jesus, porque Jesus está experimentando algo sobrenatural, e ele queria viver isso também. Aleluia, ele sabia que com Jesus ele poderia andar em cima das águas. Por isso ele falou: Senhor, eu vou, mas só se o Senhor me chamar, porque eu, pela minha capacidade, pelo meu poder, eu vou afundar. Mas o Senhor, se o Senhor me chamar, eu vou até a ti. E Jesus chama. Agora imagina, no meio do mar. Talvez Pedro sabia nadar, mas é muita coragem. Quando ele agora desce da polpa do barco, coloca o primeiro passo, o segundo passo. Eu imagino que ele ficou tão emocionado, ele ficou tão cheio de Deus naquele momento, que quando ele se deu conta, irmão, ele foi no impulso, ele é impulsivo. Aí quando ele estava no meio do caminho, ele começa a falar: gente, o que eu estou fazendo aqui? Olha só, rapaz, eu estou no meio do mar. Quando ele começou a pensar assim, ele afundou. Mas irmão, fala aí, qual outro discípulo andou por cima das águas, irmão? Fala aí, que Pedro não vivenciou coisas sobrenaturais quando ele decidiu largar tudo para seguir Jesus? Fala aí, que ele agora experimenta, aleluia, o poder de Deus, aleluia, de forma tão grandiosa como ninguém mais nunca experimentou. Talvez, irmãos, no fato de seguir Jesus, você se dê conta da sua incapacidade, do fato de que você é pecador, e olhando pelo vento e pelo mar, você pensa: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um pecador, eu sou aquele pescador lá atrás, que não era digno e nem merecedor. O que eu estou fazendo aqui? Talvez você esteja pensando nisso nessa noite. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou o pior dos homens, eu não sou digno de estar neste lugar. Mas Deus está te dizendo: por que você está olhando o vento? Por que você olha o mar que está bravio? Sendo que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ei, perceba uma coisa: o homem sem fraqueza é um homem sem poder de Deus. É interessante também aquela passagem quando Jesus ele vira para Pedro e pergunta assim: Pedro, uns dizem que eu sou profeta, outros dizem isso e aquilo, mas e você, o que você diz que eu sou? E Pedro, divinamente inspirado, ele fala assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. Por vezes ele errava quando ele falava, mas dessa vez Jesus virou para ele e falou assim: disseste bem, e foi o Pai que te revelou isso. Não é? Isso, irmãos, é uma história longa, né? Se tratando de Pedro, mas eu gostaria já de pular lá para o final, lá de Lucas 22. Na verdade é Lucas 22, 54. Eu botei errado. A Bíblia nos diz assim: então, prendendo-o, o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro se assentou-se entre eles. Uma criada vendo que assentou um fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Pedro, porém, disse: homem, não sou. Passada quase uma hora, outra afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, um galo cantou. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: que hoje antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, talvez essa
seja a passagem que mais dói Pedro, seja o momento mais difícil da vida de Pedro. O momento em que ele estava pescando e não pegava peixe, não se compara com esse momento. Esse momento é um momento de tristeza e amargura, porque o lado homem de Pedro é aflorado. Ele sente medo, porque muitos são aqueles que queriam matar Jesus e ele tinha medo de padecer junto com Jesus. Eu entendo Pedro, porque ele era um homem natural como nós, e ele tinha medo da morte. Mas o maior erro de Pedro, talvez se resuma no primeiro versículo, quando começa dizendo: então, prendendo-o, levaram à casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Irmãos, o maior perigo que nós podemos enfrentar nesta vida é nos ausentarmos da presença de Deus. A Bíblia relata que Pedro estava seguindo Jesus. Tudo bem, mas ele seguia de longe. Aleluia. Eu não sei qual foi o motivo, mas a Bíblia nos relata que em dado momento da caminhada, Pedro já não estava mais colado com Jesus. Pedro estava seguindo ele, mas seguia de longe. E nessa noite eu gostaria de te fazer uma pergunta: como você tem seguido Jesus? Como você tem andado com ele? Faça uma autoanálise rápida e pense nessa noite: como estamos seguindo Jesus? Talvez nós somos maravilhados, em lembrarmos da nossa conversão, quando nós aceitamos Jesus e renunciamos tudo para andar com Jesus, porque nós não queríamos só a bênção, mas o dono da bênção. Talvez nós largamos tudo lá atrás e vivenciamos o primeiro amor, tudo era maravilhoso demais, estávamos próximos de Jesus. Mas eu não sei, talvez nessa noite você se encontra como Pedro estava naquela noite, seguindo Jesus, mas seguindo de longe, não perto bastante. Eu não sei qual foi o motivo, a circunstância da vida que te afastou de Jesus, que tem te afastado dele. Talvez você já não tenha conseguido segui-lo como deveria, mas nessa noite o Senhor, Ele te chama mais uma vez. Nessa noite o Senhor te convida a vivenciar com Ele uma nova experiência. Aleluia, Deus te convida mais uma vez a ser um pescador de almas e não de peixes. Deus te convida para ministrar sobre a sua vida novamente o poder dEle, aleluia, e a glória do seu amor. Assim como Pedro estava andando naquelas águas e ele sentia o gozo e a alegria de estar vivenciando algo sobrenatural, aleluia, desta mesma forma Deus quer fazer na sua vida. Deus, Ele quer mover, aleluia, grandiosas forças e proporcionar na sua vida o milagre, para que você perceba o quão grande Ele é. Como estamos seguindo Jesus? E pelo motivo de Pedro seguir Jesus de longe, ele é capaz de negá-lo. Ele só negou Jesus porque ele já estava seguindo-o de longe. E muitas das vezes nós estamos perto, mas estamos longe. O que eu quero dizer é que Pedro era um homem que até no Getsemane estava do lado de Jesus, mas em dados momentos ele estava tão longe que não podia compreender os ensinamentos de Jesus, o que Jesus estava ensinando. Talvez ele estava em corpo perto de Jesus, mas a sua cabeça estava longe. Não é? Muitas das vezes acontece isso. Muitas das vezes acontece de estarmos dentro da igreja, na casa do Pai, nós nos encontramos longe dele. Muitas das vezes nós vimos e não falhamos um culto, mas nós não estamos juntos de Jesus. Nós somos levados pela rotina, somos levados pelo diariamente, e muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos de apresentar a Deus um coração voluntário, um coração verdadeiro, e um coração que rende a Ele a glória que Ele merece. E para terminar, irmãos, Jesus, Ele, depois desses acontecimentos, Ele morre. Ele faleceu.
Por algum tempo Jesus esteve no sepulcro. Mas é interessante que agora Jesus ele não permanece no sepulcro. Mas ao terceiro dia, a Bíblia nos relata que ele vai ressurgir dos mortos. E para a nossa glória, para a nossa alegria, nós compreendemos que Jesus ressuscitou e hoje ele vive para nós. Mas é interessante que Jesus, depois de ressuscitar, aleluia, ele se lembra de Pedro. Irmãos, Jesus amava tanto Pedro, que Pedro foi um dos últimos a qual Jesus teve contato. Jesus fez questão de se dirigir a Pedro. E sabe onde está esse relato? Livro de João, no capítulo 11, no capítulo 21. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão se entristeceu porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez. E respondeu-lhe o Senhor: tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Em verdade vos digo, que quando eras moço, te vestia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderás a mão a outro e vestirás, e levarás para onde não queres. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia reclinava sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de trair? Irmãos, é interessante, porque agora, um dos últimos relatos do Evangelho de João é essa conversa que Jesus teve com Pedro. Verdadeiramente, Jesus amou Pedro de uma forma tão grande, que foi capaz de perdoar a ele pelos seus pecados, né? Mas é interessante porque aonde Pedro se encontrava? Jesus morreu. E Pedro se encontrava onde? A Bíblia nos diz que ele volta ao seu ofício. Ele vai passar a mão na rede, vai passar a mão no barquinho, aleluia, e ele vai voltar a pescar. Irmãos, só que dessa vez, por mais que as circunstâncias apontam para uma similitude no começo do seu ministério, dessa vez vai ser diferente, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Simão estava ali pescando, tentando pescar algum peixe. A Bíblia nos diz que Jesus aparece, mas eles não compreendem que era Jesus que estava ali. E este homem que apareceu ali fala assim: lança a rede. E eles lançaram, e a rede, agora, de novo, volta lotada de peixe. E quando isso acontece, a memória de Pedro volta lá atrás, e ele lembra: este homem é Jesus. Este homem é Jesus. Aleluia. E dessa vez, irmãos, a rede de Pedro não se rompe. A rede de Pedro está apta para receber a bênção de Jesus. No começo a sua rede estava se rompendo, mas não, dessa vez a rede suportou as bênçãos que o Senhor poderia dar a rede. Irmãos, talvez você tenha se identificado com Pedro. Talvez você seja como ele. Em momentos você acerta, em outros você erra. Há momentos que, como Jesus disse para Pedro, né? Apartai de mim, Satanás. E há outros momentos em que Jesus diz: foi Deus que te revelou isso, Pedro. Existe essa constância, né? Inconstância na vida dele. Talvez você tenha se identificado em alguma parte sobre a vida de Pedro, mas eu quero te dizer nessa noite que da mesma forma que Deus ministrou na vida de Pedro, no seu amor tão poderosamente, é capaz de perdoar os pecados dele, proporcionar a ele vivenciar coisas grandiosas. Dessa mesma maneira o Senhor pode fazer na sua vida. Basta você largar tudo e seguir Jesus. Amém.